Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo, o estudo da Palavra de Deus. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Você que não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever nesse canal, porque toda semana nós estaremos gravando estudos da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Você que está em casa, na sua casa, você pode pegar sua Bíblia. Vamos ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui o texto que nós lemos aqui, da profecia, que fala a respeito do nascimento de Cristo. E nós vamos ver que o nome dele tem os atributos da sua divindade. Os atributos da sua divindade, da sua natureza divina. Os atributos naturais da sua natureza divina, que é, quando se fala Deus forte, né? É o Deus, fala sobre o poder de Deus. Está dizendo também sobre o Pai da eternidade. Então, a palavra Deus forte, Pai da eternidade, está falando sobre os atributos divinos de Jesus, da sua natureza divina, que tem relação com seus atributos naturais de Deus. Então nós vamos ver que quando Jesus ele desceu do céu para que se cumprisse a profecia, as profecias que estavam no Antigo Testamento com relação a seu nascimento, Jesus, ele sendo Deus, a Bíblia fala que ele se esvaziou não da sua divindade, mas a Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória. Nós podemos constatar essa afirmação lá no Evangelho segundo João, no capítulo 16, quando Jesus ele faz a oração para os discípulos, ele se expressa dessa maneira: Olha, Pai, glorifica o Filho com aquela glória que eu tive desde a eternidade. Então Jesus começa a falar da sua divindade, ele cita a glória que ele tivera com o Pai antes da fundação do mundo. Então nós vamos ver que Jesus ele se esvaziou não da sua divindade, mas Jesus se esvaziou da sua glória, em estado de humilhação. Foi-lhe gerado um corpo no ventre de Maria, um corpo humano, tendo espírito, tendo alma. Nesse corpo que foi gerado através de um ato sobrenatural do Espírito Santo, a Bíblia fala assim que Deus, ele é Espírito. E quando Deus ele constituiu lá, em Gênesis no capítulo 2, quando Deus ele formou o homem, quando Deus constituiu o homem na sua integridade, Deus o fez de espírito, alma e corpo. Então nós vamos ver que toda a constituição humana que Deus estabeleceu na sua criação tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. E nós vamos ver que, se falando também na humanidade de Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, tendo espírito, alma e corpo, mas de uma maneira sobrenatural. Então nós vamos ver que a doutrina da divindade de Jesus Cristo, ela está no Novo Testamento e também está no Antigo Testamento, as profecias a respeito da sua divindade. Então nós podemos entender a divindade de Jesus Cristo através das profecias que foram vaticinadas pelos profetas do Antigo Testamento. E nós também podemos concluir a divindade de Jesus Cristo através da sua geração, que ele foi gerado no ventre de Maria,
ali nós também podemos confirmar a sua divindade. Mas, sobretudo, nós podemos concluir também a sua divindade a respeito do ministério terreno de Jesus. Nós vamos ver aqui no ministério terreno de Jesus, Jesus ele sendo homem, como nós falamos quase agora, sendo homem, e Jesus sendo homem, tendo espírito, alma e corpo, mas Jesus ele também tinha a sua divindade, a divindade na humanidade de Jesus Cristo. Nós podemos também entender que Jesus ele quando desceu, ele desceu-se como Deus, e no seu estado de humilhação, Jesus ele foi gerado um corpo para si, um corpo humano, né? Um corpo humano, e esse corpo humano isento de pecado. A Bíblia fala que Jesus, ele, como na sua humanidade, Jesus ele foi tentado em tudo. Lá em Hebreus fala sobre esse texto, que Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou contra Deus. Em todas as suas tentações, ele não pecou contra Deus. Então nós vamos ver que Jesus, o propósito de Jesus vir como ser humano, ele veio no propósito para morrer na cruz do Calvário e resgatar o homem que se havia perdido lá no Éden, lá em Gênesis no capítulo 3. O primeiro homem, Adão, quando ele pecou contra Deus, ele arrastou toda a sua posteridade, os seus descendentes, para ser escravos do pecado. Então Jesus veio para resgatar o homem da condição de pecador para a condição de salvo na presença de Deus. Mas nós estamos falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus, ele sendo uma pessoa, ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então nós vamos ver que Jesus, em sua natureza divina, mesmo sendo homem, como nós falamos quase agora, ele perdoou pecados. A Bíblia relata que ele perdoou o pecado daquela mulher que estava em adultério, que trouxeram perante ele para que ele pudesse condenar. Os fariseus pegaram a mulher em adultério e trouxe para ele, e Jesus falou para ele que os pecados dela estavam perdoados. Então nós vamos ver que dentro da Bíblia, Deus, estou dizendo Deus na sua divindade, Deus ele perdoa o ser humano, e uma das prerrogativas de Deus, sendo Deus criador dos céus e da terra, ele recebe a adoração das suas criaturas que ele criou. Então nós vamos ver que Jesus na sua divindade, quando ele veio aqui na terra, no seu ministério de 3 anos, nós vamos ver que Jesus recebia adoração. As pessoas dobravam o joelho e adoravam a Jesus. Ele recebia adoração porque ele era Deus na sua divindade. Ele recebia adoração porque ele era Deus encarnado. E Jesus ele perdoava e perdoa pecado porque ele era Deus. Então nós vamos ver que Jesus, não só nos atos da sua divindade, não só na sua expressão, quando ele falava assim, olha, eu sou filho de Deus, o Pai me enviou aqui na terra para fazer a sua vontade. Então nós vamos ver que os judeus muitas vezes queriam apedrejar Jesus, porque os judeus acusavam Jesus de blasfêmia. Porque quando Jesus falava que era filho de Deus, no entendimento dos sacerdotes ou dos fariseus, Jesus estava se fazendo igualmente ao Pai, fazendo-se igual a Deus, quando ele dizia que era filho de Deus. Então Jesus, nas suas expressões também, ele confirmava que ele era Deus, ele tinha a sua divindade. Nós podemos ver isso também em algumas expressões que ele falou, que quando ele estava discutindo com os fariseus, ele falou assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vamos ver que Abraão era uma figura muito importante
para o judaísmo, porque foi através da escolha que Deus fez de Abraão, que Abraão veio a existir e sendo o pai da nação de Israel. A figura mais importante para Israel é Abraão. Patriarca, foi através de Abraão que Deus gerou Israel ali, como diz na sua palavra. Então, quando Jesus falou assim, olha, antes que Abraão existisse isso, ele está falando sobre a sua eternidade. Pai da eternidade. O texto que nós lemos aqui, Isaías, diz que ele será chamado Pai da eternidade. Pai da eternidade. Então, Pai da eternidade ou eternidade são um dos atributos de Deus que fala sobre a sua natureza, da sua divindade. Os atributos naturais da divindade de Deus dizendo-se que ele é Deus porque ele é o Criador dos céus e da terra. Então nós vamos ver que Jesus ele poderia falar para os judeus, olha, ele poderia falar, olha, eu, antes que o mundo existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Mas quando ele falou assim, olha, eu, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, olha, eu sou maior do que Abraão. Abraão foi um homem que eu criei. Foi um homem que eu chamei. Foi um homem que eu capacitei lá no Antigo Testamento sendo Deus. Jesus poderia ter falado isso aí. Porque Jesus ele estava confirmando a sua divindade. Então nós vamos ver que Jesus como Deus, ele não só se expressou de uma forma de apresentar a sua divindade, mas ele fez coisas também que só Deus poderia fazer. Por exemplo, quando Jesus estava dormindo na popa do navio, do barco, juntamente com seus discípulos, levantou-se uma grande tempestade. Uma grande tempestade, e o vento assolava aquele barco de um lado para outro. E os discípulos acordaram Jesus ele estava dormindo porque era humano. Inclusive tem até um vídeo aí também, um estudo, falando sobre a divindade de Jesus Cristo, nesse canal, você pode ver também, que ali nós falamos só sobre a divindade de Jesus Cristo. Aqui o destaque aqui é para a divindade de Jesus Cristo e não para a humanidade. Mas nós vamos ver que Jesus na sua humanidade, ele estava dormindo e foi acordado pelos discípulos. E os discípulos perguntaram, mestre, não te importa que nós perecemos? E Jesus, ele acordou, levantou-se do barco. A Bíblia fala que ele repreendeu o vento e a tempestade. E a palavra de Deus nos diz que houve-se grande bonança, acalmou-se. E os discípulos falaram, que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ali eles estavam diante do Deus encarnado. Ali eles estavam diante do Deus, o Deus que criou o mar, que criou a tempestade, que criou os céus e a terra. Então Jesus ele expressou através desse ato a sua divindade como Deus, que criou o mar, criou o vento, criou a tempestade, todas as coisas, tanto as coisas visíveis, tanto das coisas materiais quanto das coisas imateriais. Quando nós falamos das coisas imateriais, nós podemos citar os anjos, que são espíritos e são criaturas que Deus criou para que Deus possa ou pudesse ser adorado por essas criaturas, os anjos. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Jesus ele falou a respeito da sua divindade, dizendo que era filho de Deus. Ele, através dos seus atos, ele mostrou também que ele era ou é Deus na sua divindade. E também, em terceiro lugar, nós podemos ver que, como essa profecia que eu li aqui em Isaías 9:6, que falava sobre a divindade de Jesus Cristo também. Então, o estudo é esse, tá? Um estudo resumido a respeito da divindade de Jesus Cristo, um estudo resumido, mas um estudo objetivo e claro a respeito da divindade de Jesus Cristo.
para que nós possamos terminar esse estudo, esse vídeo, queremos enfatizar que Jesus, quando ele veio, quando ele desceu do céu e se fez homem, como diz a palavra de Deus, foi formado um corpo no ventre de Maria, um corpo que tinha espírito, alma e corpo, porque o homem, quando foi constituído por Deus, ele foi constituído em três partes, em três substâncias, espírito, alma e corpo. E Jesus também, ele sendo homem, ele foi gerado também dessa maneira. Mas nós temos que destacar aqui que Jesus, quando veio, ele não se esvaziou da sua divindade, porque jamais deixou de ser Deus. Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Nós podemos ver que Deus é um Deus glorificado, é um Deus poderoso. Deus é no seu poder supremo. Ele mesmo diz para Moisés, quando Moisés pediu para ver a glória dele, ele falou assim: homem nenhum pode ver a minha glória ou a minha face, porque no dia que o homem ver a minha face, certamente ele morrerá. Então o homem, nesse corpo pecaminoso que nós temos, nesse corpo mortal, falho, frágil, imperfeito, nós não temos condições de ver a face de Deus, porque Deus é um Deus glorificado e poderoso. Então, para Deus vir no mundo e morrer na cruz do Calvário, Jesus, ele teve que se fazer homem para oferecer a Deus um sacrifício perfeito, para que Deus pudesse aceitar esse sacrifício perfeito de Jesus morrendo na cruz do Calvário, para nos resgatar e nos libertar da condenação do pecado. Nos libertar do pecado e nos libertar da condenação do pecado. A palavra de Deus diz que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, na sua palavra, a Bíblia diz também que foram feitos filhos de Deus, não aqueles que nasceram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em João, no capítulo, Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Da palavra de Deus. Então queremos aqui nos despedir aqui desse estudo sobre a divindade de Jesus Cristo e queremos também pedir para você se inscrever em nosso canal, nos ajudar nesse canal a crescer, porque todos os dias nós estamos aqui gravando, filmando e falando da palavra de Deus para a edificação da igreja, a edificação do servo de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Se inscreva em nosso canal, dê um like aí se você gostou desse tipo de vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.